Olá, eu sou a Aline Carvalho, faço parte do PEX, Projeto de Extensão de Linguagem C++, da disciplina de Ferramentas, orientada pelo professor Dr. Rubem Carlo Benante, da Escola Politécnica de Pernambuco. Eu faço parte do Grupo Odin, composto pelos integrantes Camila Povas, Giovanni Maciel, Matheus Barbosa e Ulisses Mozart, e esta é a quinta aula sobre o assunto de herança em C++. É a parte 2 do vídeo dos tipos de herança. Bom, como apresentado, eu vou dar continuidade aos tipos de herança já apresentado na quarta aula. Eu estarei abordando herança híbrida, herança multipath e os problemas de ambiguidade. Bom, começando com a herança híbrida. Como o próprio nome sugere, é a combinação de dois ou mais de dois tipos de herança. Por exemplo, combinando a herança hierárquica e a herança múltipla. Tal arranjo é conhecido como herança híbrida. Esta é, sem dúvida, a herança mais complexa entre todos os tipos de herança em C++. Os membros de dados de classe base serão acessados de acordo com o modo de visibilidade especificado. Bom, como exemplo aqui, a classe derivada C herda duas classes básicas, que são A e B. Esta é a estrutura de herança múltipla. E duas subclasses D e E herdam ainda C. Esta é a estrutura de herança hierárquica. A estrutura geral da herança híbrida inclui mais de um tipo de herança. Agora, eu estarei mostrando um exemplo de código usando a herança híbrida para melhor entendermos o assunto. Bom, e como exemplo, vamos considerar um código que vamos ter uma herança múltipla e herança hierárquica, formando assim uma herança híbrida. Vamos começar declarando uma classe base veículo, seguindo exemplos de código da aula passada, ou seja, uma coisa simples mesmo. O modo público, vamos ter o construtor veículo, que vai ter a função só de printar na tela. Aqui, como isso é um veículo. Ok, e aqui vou usar o IndL mesmo. Podemos fechar. Agora, podemos declarar, então, a segunda classe base, agora tarifa, qual também vai ter no modo público, do tarifa, só para printar na tela. Como tarifa do veículo, Ficou simples. Aqui usar IndL. Fechando. E agora podemos declarar a primeira subclasse, a subclasse derivada carro, vai herdar da classe veículo, Aqui não vou botar nada, que é só como exemplo, algo simples. E agora uma segunda subclasse, classe agora ônibus, que vai herdar a classe veículo e a classe tarifa, Ok, também não irei declarar nada. Agora, ao colocar aqui na int main, pode chamar o objeto, da classe derivada ônibus, ou seja, ônibus objeto, e aqui já o nosso return 0. Bom, e o que acontece aqui? Neste exemplo, as três classes veículo, tarifa e carro, elas formam uma estrutura de herança múltipla. A classe ônibus herda as classes veículo e tarifa, formando assim uma estrutura de herança hierárquica. Quando um objeto da classe derivada ônibus é criado, os construtores de todas as suas superclasses são chamados. O que a gente pode observar quando executar? Vamos aqui compilar o nome do programa. Alt. Ok, sem nenhum erro. E aqui, executar. Ou seja, aqui na função intMain, a gente vai ter só o objeto da classe derivada ônibus, que vai chamar todas os outros construtores, das classes que ele foi herdada,
e que a função que eles tinham era só de printar na tela, né, que isso era um veículo, e a tarifa do veículo. Bom, dando continuidade ao assunto, herança multipath. A herança multipath é um caso especial da herança híbrida, ou seja, que uma classe derivada com duas classes base e essas duas classes base têm uma classe base comum, isso é chamado a herança multipath. Uma ambiguidade pode surgir nesse tipo de herança. Bom, como exemplo, vamos considerar o seguinte programa. Vamos declarar uma classe base, classe A. Nela vamos ter um modo público mesmo, uma variável int A, né? Agora, outra classe, vai ser a classe derivada da classe A classe B, vai herdar, né, da classe A, modo público, e ela vai ter, né, a mesma coisa aqui, uma variável B. Vamos declarar também a classe derivada, né, a classe C, derivada também da classe A. Nela também vamos ter o modo público, variável int C. Ok. E agora, podemos declarar a classe derivada destas classes, uma classe D, que vai, né, herdar da classe B e da classe C. Opa. Classe C. Também vamos ter uma variável int D agora. Bom, neste exemplo, ambos aqui, as classes B e C, herdam a classe A. Ambos possuem uma única cópia da classe A. Nesse caso, vai ser uma cópia, né, da variável int A. No entanto, a classe D herda a classe B e a classe C. Portanto, a classe D tem duas cópias da classe A, uma da classe B e a outra da classe C. Se precisarmos acessar um membro de dados como a variável int A da classe A através de um objeto da classe D, devemos especificar o caminho a partir do qual será acessado, seja da classe B ou da classe C. Porque o compilador ele não pode diferenciar entre duas cópias de classe A na classe D. Como exemplo aqui, vamos declarar aqui na int main, nosso void, aqui. Primeiro, o objeto da classe, né? Classe D, objeto. E aqui, se quisermos, né, acessar, atribuir um valor à variável A, né, a partir aqui da classe D, ou seja, o que a gente faria? Primeiro, colocaria como objeto, né, do item A, com um valor de 10. Isso atribuindo como se fosse da classe B. E agora, objeto, né, da variável A com valor de 100, como se fosse, né, da classe C. Nele aqui, se a gente colocasse como para printar na tela para ver estes valores, ou seja, A da classe B, a gente teria aqui, então, esqueci, o objeto do A, ok, e o nosso int L, e aqui, se eu quisesse ver o valor que ele vai ter da classe C. Então, A da classe C, como tal valor, só para ele, espaço, e, né, objeto da classe A. Aqui, nosso int nosso return, 0, e é isso. Na hora de compilarmos o código, né? Nome do código, .out, o próprio compilador ele vai aparecer esse erro de ambiguidade. Porque o programa ele não vai saber qual que vai estar acessando, porque não foi especificado se será tipo da classe B ou da classe C, já que a classe D herdou os dois e está como duas cópias, né, da variável int A.
Bom, para resolver este problema, podemos utilizar o operador de resolução de escopo, qual a gente vai substituir agora especificando o caminho. Neste caso, aqui a gente especifica primeiro a classe B, e aqui, né, o objeto de A, e aqui vai ser o da classe C, né, o A. Então, da classe B vai ter o valor de 10 e aqui vai ter o valor de 100. Aqui a mesma coisa, vamos substituir classe B em A, e aqui o da classe C, né, o A. E agora, quando finalmente compilarmos, não aparecerá nenhum erro, e para executar, ele vai aparecer os valores que eu atribuí à variável do int A, usando o da classe B e o da classe C. Ou seja, usando o operador de resolução de escopo, podemos especificar manualmente o caminho a partir do qual o membro de dados será acessado. Mas mesmo assim, ainda existem duas cópias da classe A na classe D. E outra forma de resolver este problema é usando a classe base virtual, onde aqui agora vamos especificar como virtual. Na classe B, a gente pode colocar aqui virtual public e aqui o virtual public, né, da classe A. E aqui, ao invés de especificar manualmente, a gente pode deixar do mesmo jeito, como objeto.a e o objeto.a. Nisso agora, a classe D ela possui apenas uma cópia da classe A. Portanto, esta instrução daqui, ela substituirá o valor de A declarado aqui, né, fornecido nesta instrução. Mesmo que eu tenha aqui A da classe B e A da classe C, ele vai atribuir o valor apenas como 100. Aliás, aqui a gente deixa só ponto A e também aqui como ponto A. Ou seja, quando compilarmos e, né, executar, vai ter o mesmo valor de 100, né, porque aí ele vai estar substituindo. E bom, com isso concluímos o assunto dos tipos de herança. Espero que vocês tenham entendido e gostado da videoaula. E na próxima videoaula estaremos com exemplos de código sobre todo o assunto. E é isso, vejo vocês na próxima videoaula.